E se eu te dissesse que a Bíblia ensina que a felicidade verdadeira não tem nada a ver com dinheiro, sucesso ou conquistas materiais? Enquanto o mundo te vende a ideia de que você precisa de mais para ser feliz, as Escrituras revelam um caminho completamente oposto. E o mais impressionante, pessoas que seguiram esses ensinamentos experimentaram uma alegria que permanece mesmo nas tempestades mais violentas da vida. Você já parou para pensar por que tantas pessoas bem-sucedidas, que têm tudo o que sempre desejaram, vivem vazias por dentro? Enquanto isso, há cristãos que enfrentam perseguições, perdas e dificuldades inimagináveis, mas carregam uma paz inexplicável no coração. A resposta está nos ensinamentos que vamos explorar hoje. 5 verdades bíblicas poderosas que têm o poder de transformar completamente sua perspectiva sobre a felicidade. Não estamos falando de positividade tóxica ou de fingir que os problemas não existem. Estamos falando de uma alegria profunda, enraizada em algo muito maior do que suas circunstâncias. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua vida. Esses não são apenas conceitos bonitos para compartilhar nas redes sociais. São verdades testadas ao longo de milhares de anos, confirmadas por inúmeras vidas transformadas. Vamos juntos desvendar esses segredos? Primeiro ensinamento: a felicidade nasce da gratidão, não da conquista. O apóstolo Paulo escreveu uma das cartas mais alegres do Novo Testamento enquanto estava acorrentado em uma prisão romana. Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria, e nela Paulo menciona regozijo e alegria mais de 15 vezes. Mas aqui está o detalhe chocante. Ele não tinha motivos externos para ser feliz. Em 1 Tessalonicenses 5,18, ele revela o segredo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repare, ele não disse por tudo, mas em tudo. Há uma diferença gigantesca. Paulo não estava agradecendo pelas correntes. Ele estava encontrando razões para a gratidão mesmo nas correntes. Ele tinha comida? Gratidão. Ele podia orar? Gratidão. Ele tinha companheiros de fé? Gratidão. A ciência moderna confirma o que a Bíblia sempre ensinou. Pessoas gratas são significativamente mais felizes. Mas a gratidão bíblica vai além do simples reconhecimento das bênçãos. É uma escolha deliberada de focar no que Deus já fez, em vez de obcecar pelo que ainda não aconteceu. Quando Israel reclamou no deserto, mesmo após testemunhar milagres extraordinários, eles perderam a alegria e vagaram por 40 anos. A ingratidão não apenas rouba a felicidade, ela paralisa o propósito. Você tem cultivado gratidão ou alimentado reclamações? Segundo o ensinamento, a felicidade cresce quando você se esvazia de si mesmo. Jesus fez uma declaração que desafia toda a lógica humana em Mateus 16:25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Parece um paradoxo, mas é a chave para uma alegria autêntica. Quando você vive obcecado por suas próprias necessidades, desejos e conquistas, você se torna prisioneiro de um ciclo interminável de insatisfação. Sempre haverá algo faltando. Sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá uma nova meta a alcançar. Mas observe os momentos de maior alegria na sua vida. Provavelmente, muitos deles envolveram servir alguém, sacrificar-se por uma causa maior ou colocar as necessidades de outros acima das suas. Não é coincidência. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez servo.
E Filipenses 2 diz que exatamente por isso ele foi exaltado. O caminho para cima começa descendo. O caminho para a plenitude começa no esvaziamento. Quando Abraão ofereceu Isaque, ele recebeu de volta não apenas o filho, mas a confirmação de que Deus proveria. Quando a viúva de Sarepta dividiu sua última refeição com Elias, sua farinha e azeite se multiplicaram. O reino de Deus opera em uma economia invertida. Se esse ensinamento tocou seu coração, deixe um comentário contando qual área da sua vida Deus está te chamando para se esvaziar de si mesmo. Terceiro ensinamento: a felicidade verdadeira vem de amar pessoas, não coisas. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Não é fascinante que a essência de toda a revelação bíblica seja sobre relacionamentos, não sobre posses? Em Lucas 12, Jesus conta a parábola do fazendeiro rico que acumulou tanto que precisou construir celeiros maiores. Ele pensou: agora tenho bens acumulados para muitos anos. Vou descansar, comer, beber e me alegrar. Mas Deus o chamou de insensato, porque naquela mesma noite sua vida seria tirada. O homem rico investiu em coisas que não poderia levar consigo. Ele confundiu segurança material com felicidade genuína. Quantas pessoas hoje repetem o mesmo erro? A Bíblia está repleta de avisos sobre o amor ao dinheiro. Não porque dinheiro seja mau, mas porque nossa tendência é colocar esperança nele. 1 Timóteo 6:10 não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Pense nos momentos mais significativos da sua vida. Foram quando você comprou algo ou quando compartilhou algo profundo com alguém? Quando você conquistou um objeto ou quando conquistou o coração de alguém? A felicidade duradoura sempre está conectada a pessoas, não a posses. Maria escolheu sentar aos pés de Jesus enquanto Marta se afligia com preparativos. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Relacionamento sempre supera tarefas. Quarto ensinamento: a felicidade floresce quando você perdoa quem te feriu. Talvez o ensinamento mais difícil desta lista. Em Mateus 6:14-15, Jesus é direto. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. José tinha todos os motivos para viver amargurado, traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão. Mas quando finalmente teve poder para se vingar, ele escolheu perdoar. E disse algo extraordinário em Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A falta de perdão é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você carrega o peso, a amargura corrói sua alegria e a pessoa que te feriu muitas vezes nem sabe ou não se importa. Estudos mostram que pessoas que perdoam têm menor incidência de depressão, ansiedade e doenças cardíacas. Mas a razão bíblica para perdoar vai além da saúde. Você foi perdoado de uma dívida impagável. Perdoar não significa fingir que não aconteceu ou que não doeu. Significa entregar a justiça nas mãos de Deus e se libertar da prisão da amargura. Significa escolher a paz em vez da vingança. Quem você precisa perdoar hoje? Quinto ensinamento: a felicidade permanece quando sua esperança está no eterno. Hebreus 11 apresenta os heróis da fé. E sabe o que todos tinham em comum? Eles sabiam que esta vida não é tudo. Hebreus 11:13 diz que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Paulo, enfrentando a possibilidade de execução, escreveu em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tipo de perspectiva permite que alguém fale assim da morte? Quando sua felicidade depende de circunstâncias temporais, ela é frágil.
uma doença, uma crise financeira, uma traição e tudo desmorona. Mas quando sua alegria está fundamentada em promessas eternas, as tempestades podem sacudir, mas não destroem. Jesus ensinou em Mateus 6, 19 e 20: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. A diferença entre otimismo e esperança cristã é esta: otimismo acredita que tudo vai dar certo aqui. Esperança sabe que, mesmo se não der certo aqui, há algo infinitamente maior esperando. Pausa por um segundo e responda nos comentários. O que mudaria na sua vida se você realmente acreditasse que o melhor ainda está por vir na eternidade? Como esses ensinamentos transformam seu coração na prática? Conhecimento sem aplicação é estéril. Tiago 1:22. Alerta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, como você transforma esses ensinamentos em transformação real? Primeiro, estabeleça rituais de gratidão. Comece o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Parece simples, mas reconecta seu coração com a bondade de Deus. Davi fazia isso constantemente nos Salmos, mesmo nos momentos mais escuros. Segundo, busque oportunidades de servir. Não espere sentir vontade. Jesus não esperou sentir vontade de ir à cruz. O serviço transforma seu coração ao realinhar suas prioridades. Encontre uma forma de abençoar alguém semanalmente. Terceiro, cultive relacionamentos profundos. Desligue o celular, olhe nos olhos, ouça de verdade. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você precisa de pessoas que te desafiem e edifiquem. Quarto, pratique o perdão ativamente. Faça uma lista de pessoas que te feriram. Ore por elas nominalmente. Sim, é difícil, mas Jesus orou pelos que o crucificavam. Se você esperar sentir vontade de perdoar, nunca perdoará. Quinto, reserve tempo para contemplar a eternidade. Leia Apocalipse 21:22. Visualize a nova criação. Lembre-se, esta não é sua casa final. Por que tantos cristãos lutam para experimentar essa felicidade? Se esses ensinamentos são verdadeiros e poderosos, por que tantos cristãos vivem derrotados, ansiosos e infelizes? 3 obstáculos principais bloqueiam o caminho. Primeiro obstáculo: comparação. A epidemia das redes sociais intensificou isso exponencialmente. Você compara seu dia comum com os momentos destacados dos outros. Gálatas 6:4 instrui: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Segundo obstáculo: falta de intimidade com Deus. Você conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Há uma diferença gigantesca entre religiosidade e relacionamento. Jesus disse em João 17:3: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Terceiro obstáculo: expectativas irrealistas. Você espera que a vida cristã seja a ausência de problemas. Mas Jesus prometeu exatamente o oposto em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A felicidade bíblica não é ausência de dor, é presença de propósito em meio à dor. É alegria que coexiste com lágrimas. É paz que transcende entendimento. Paulo e Silas cantavam na prisão. Como? Porque sua alegria não dependia das correntes. Identifique qual desses obstáculos está bloqueando sua alegria. Reconhecê-lo é o primeiro passo para superá-lo. Vidas reais que comprovam esses ensinamentos. A história está repleta de pessoas que viveram esses princípios e experimentaram transformação radical. Corrie ten Boom sobreviveu aos horrores de um campo de concentração nazista.
Ela perdeu sua família, sua saúde foi destruída, ela sofreu traumas inimagináveis. Mas anos depois, ela encontrou cara a cara um dos guardas que a torturou, e ela o perdoou. Ela escreveu: "Descobri que não conseguia perdoar, mas Jesus em mim conseguiu." Ela passou o resto da vida ensinando sobre perdão e alegria, até sua morte aos 91 anos. Hudson Taylor, missionário na China, enfrentou oposição violenta, perdeu filhos para doenças, foi traído por colegas. Mas ele escreveu: "Não é um jogo de brincadeira, nem mesmo é um negócio. É uma guerra e pessoas fiéis podem ser feridas, mas a alegria de servir ao rei compensa tudo." George Mueller cuidou de mais de 10.000 órfãos sem nunca pedir dinheiro a ninguém, apenas orando. Ele registrou mais de 50.000 respostas específicas de oração. Sua alegria não estava no que possuía, mas em testemunhar a fidelidade de Deus. Essas não são exceções, são exemplos do que acontece quando alguém realmente aplica os ensinamentos bíblicos sobre felicidade. Agora é sua vez. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa descobrir que a felicidade verdadeira é possível. E se inscreva no canal para mais segredos transformadores da Bíblia. Chegamos ao final desta jornada, mas isso pode ser apenas o começo da sua transformação. Esses 5 ensinamentos não são teoria abstrata. São verdades testadas por milhares de anos e milhões de vidas. Gratidão em vez de consumismo. Esvaziamento em vez de egocentrismo. Relacionamentos em vez de posses. Perdão em vez de amargura. Eternidade em vez de temporalidade. Esses são os pilares da felicidade que Jesus veio trazer. Lembra da pergunta que fizemos no início? Por que pessoas, contudo, são vazias, enquanto cristãos perseguidos transbordam alegria? Agora você sabe. Não é sobre circunstâncias, é sobre onde seu coração está ancorado. Salmos 16:11 promete: "Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente." Plenitude. Não fragmentos, não momentos. Plenitude de alegria na presença de Deus. O mundo oferece felicidade baseada em si. Se você conseguir aquilo, se você alcançar aquele status, se aquela pessoa te amar. Mas Jesus oferece alegria baseada em por quê? Porque Ele te ama, porque Ele morreu por você, porque Ele preparou um lugar eterno para você. Qual felicidade você escolhe? Aqui depende de 1000 variáveis fora do seu controle, ou aqui está segura nas mãos do Criador do Universo. Sua jornada de transformação começa agora, não amanhã, agora.